Imagine um império tão vasto que se estendia das margens do Nilo até as montanhas da Índia, abarcando culturas, povos e crenças tão diversas quanto as estrelas no céu. Este era o Império Persa, uma terra de riquezas incalculáveis e intrigas palacianas. No centro desse cenário grandioso, emerge a figura de uma jovem que, contra todas as probabilidades, ascendeu ao trono como rainha. Esther, uma judia comum, encontrava-se subitamente alçada a uma posição de poder e influência no coração do império mais poderoso da época. Mas como isso aconteceu? Para entender essa história, devemos voltar no tempo, quando o rei Xerxes, em um ato de ira, depôs sua rainha, Vasti. Esse evento, aparentemente aleatório, abriu uma brecha no destino da Pérsia, um espaço vazio ao lado do rei que precisava ser preenchido. E foi exatamente nesse vácuo que Esther, uma jovem discreta e sem grandes pretensões, entrou em cena. Mas sua ascensão ao trono não foi fruto do acaso. Havia algo mais, algo que parecia orquestrado por mãos invisíveis, como se um fio de destino estivesse sendo puxado por forças além do controle humano. Ao ser levada ao palácio, Esther encontrou-se em um ambiente cheio de luxo, mas também repleto de perigo. Os corredores do poder eram escuros e traiçoeiros, onde uma palavra errada poderia selar o destino de alguém. No entanto, Esther, com uma sabedoria que ultrapassava sua idade, começou a se destacar. Seu comportamento discreto, combinado com uma beleza inegável, chamou a atenção do rei, que viu nela mais do que apenas uma figura para adornar seu trono. Mas o que exatamente o rei viu em Esther? E por que ela, uma jovem de um povo oprimido, foi escolhida para ocupar o lugar ao seu lado? O que muitos não sabiam é que a presença de Esther no trono não era apenas uma questão de sorte ou de circunstância. Havia uma força maior em ação, algo que guiava cada passo dela dentro daquele palácio imenso. Mas o que exatamente era essa força? E como Esther, uma jovem judia, se tornou rainha em um império onde seu povo era tratado com desconfiança e até mesmo hostilidade? Para compreender isso, precisamos olhar mais de perto para as pessoas ao seu redor, especialmente para Mardoqueu, seu primo e mentor, que desde o início viu em Esther um propósito que nem mesmo ela compreendia totalmente. Enquanto Esther caminhava pelos salões do palácio persa, parecia que cada passo era guiado por uma força invisível, como se o destino estivesse sussurrando em seu ouvido, traçando um caminho que nem mesmo ela poderia prever. Na grandiosidade daquele império, onde reis se erguiam e caíam como as marés, a ascensão de uma jovem judia ao trono não poderia ser meramente uma coincidência. Havia algo de profundo acontecendo, algo que transcende a compreensão humana. Cada movimento de Esther, desde sua chegada ao palácio até os momentos em que conquistou o coração do rei, estava envolto em um manto de mistério e providência. O que muitos não percebem é que a vida de Esther estava intrinsecamente ligada a um propósito maior, um propósito que não estava apenas em seus desejos pessoais, mas em algo que envolvia o destino de todo o seu povo. Desde os tempos antigos, os judeus acreditavam em uma força divina que guiava seus passos, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. E no caso de Esther, essa força parecia estar operando de maneira extraordinária, tecendo os fios de sua vida com precisão cirúrgica. Quando o trono ao lado de Xerxes ficou vago, Esther não foi apenas uma escolhida, ela foi a escolha. No entanto, essa elevação repentina ao poder não era sem perigos. O palácio persa, com toda a sua opulência, era também um lugar de intrigas e traições, onde as alianças mudavam tão rapidamente quanto as sombras nas paredes. Esther, apesar de sua juventude, começou a perceber que sua presença ali não era um mero acaso. Havia algo mais em jogo, algo que se desenrolaria com o tempo. Mas qual seria esse propósito oculto?
E como ela, uma jovem de um povo tão desprezado por muitos dentro daquele império, poderia influenciar o curso dos eventos em um mundo tão vasto e complexo. Para entender o verdadeiro alcance dessa história, é preciso olhar além do óbvio, além da superfície. A vida de Esther não era apenas sobre seu próprio destino, mas sobre algo que impactaria o destino de muitos. E para desvendar esse mistério, precisamos considerar a figura de Mardoqueu, aquele que sempre esteve ao seu lado, guiando-a silenciosamente com uma sabedoria que parecia antecipar o que estava por vir. Mardoqueu, com sua visão aguçada e sua fé inabalável, enxergava em Esther não apenas uma rainha, mas uma peça-chave em um plano muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Mas o que exatamente Mardoqueu viu em Esther? E como ele se preparava para enfrentar a tempestade que se aproximava no horizonte, uma tempestade que poderia mudar para sempre o destino dos judeus no Império Persa? Mardoqueu, o primo e mentor de Esther, era mais do que apenas um simples guardião. Ele era um homem de visão e sabedoria, alguém que entendia profundamente os desafios e as oportunidades que se escondiam nas sombras do poder. Desde o início, Mardoqueu percebeu que a ascensão de Esther ao trono não era um golpe de sorte, mas parte de um plano maior. Ele sabia que, em meio à grandiosidade do Império Persa, as ameaças contra os judeus estavam sempre à espreita, como uma tempestade prestes a se formar no horizonte. E, de fato, essa tempestade começou a tomar forma nas maquinações de um homem cujo nome se tornaria sinônimo de ódio e traição: Hamã. Hamã, um dos mais altos oficiais do reino, era movido por uma ambição desmedida e um orgulho ferido. Quando Mardoqueu, fiel às suas crenças, se recusou a se curvar diante dele, Hamã viu nisso uma oportunidade de se vingar, não apenas de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. Em sua mente distorcida, uma única ofensa justificava a destruição de uma nação inteira. Assim, com uma frieza calculada, ele começou a tecer uma conspiração que poderia exterminar os judeus do império em um único golpe. A fúria de Hamã crescia como um fogo incontrolável, alimentada por sua sede de poder e vingança. Mardoqueu, por sua vez, não era homem de se dobrar diante do perigo. Ele sabia que a situação exigia uma resposta rápida e decisiva, e viu em Esther a única esperança de salvamento. A rainha, agora em uma posição de influência, poderia usar sua proximidade com o rei para desmascarar os planos de Hamã e proteger seu povo. Mas como convencer Esther a se arriscar, a se expor em um jogo perigoso, onde um passo em falso poderia custar-lhe não apenas a coroa, mas também a vida? Mardoqueu sabia que o tempo estava se esgotando e cada momento de hesitação poderia significar o fim para os judeus. Esther, ao receber a mensagem de Mardoqueu, se viu diante de uma escolha impossível. Ela poderia permanecer em silêncio e ver seu povo perecer, ou poderia usar sua posição para enfrentar Hamã, correndo o risco de expor sua própria identidade como judia. Mas como uma jovem rainha poderia desafiar um dos homens mais poderosos do império? E como o rei, que até então desconhecia a origem de Esther, reagiria a essa revelação? As tensões dentro do palácio aumentavam, e a cada dia que passava, a sombra de Hamã se tornava mais ameaçadora. Mas o que Esther faria a seguir? E como um simples banquete, aparentemente inocente, se tornaria o palco de uma das maiores reviravoltas da história persa? A tensão no palácio atingiu seu ápice quando Esther, com uma determinação que parecia ter surgido de um lugar profundo e desconhecido, decidiu agir. Sabendo que um confronto direto com Hamã poderia ser desastroso, ela optou por uma abordagem mais sutil, mas não menos arriscada. Esther planejou um banquete, um evento que, à primeira vista, parecia apenas mais uma ocasião para o rei desfrutar das delícias do palácio, cercado por seus mais próximos. No entanto, este banquete seria muito mais do que um simples evento social.
Seria o cenário de uma revelação que mudaria o curso dos acontecimentos no Império Persa. Hamã, cheio de orgulho e confiança, acreditava que sua posição ao lado do rei era inabalável. Ele não via o banquete como nada, além de mais uma demonstração de sua proximidade com o poder. Mal sabia ele que aquela mesa, cuidadosamente preparada, seria o palco de sua ruína. Esther, com uma calma calculada, aguardava o momento certo para desvelar os planos sombrios de Hamã. O peso da responsabilidade que ela carregava era imenso, mas Esther sabia que o futuro de seu povo dependia do que ela estava prestes a fazer. Com cada palavra proferida naquele banquete, a tensão aumentava, como cordas sendo esticadas até o limite. Quando Esther finalmente revelou ao rei o complô que Hamã havia tramado, as palavras caíram sobre a sala como trovões, reverberando em cada canto. O rei, atônito e tomado pela ira, percebeu que havia sido enganado por aquele em quem confiara. A rainha, até então vista apenas como uma figura de graça e beleza, mostrou-se uma estrategista astuta, capaz de manipular o cenário a seu favor. Hamã, por sua vez, foi apanhado completamente despreparado. A confiança que antes o envolvia como uma armadura começou a se despedaçar diante dos olhos de todos. Mas o que aconteceria com ele? E como o rei, furioso e traído, reagiria a essa revelação? O banquete, que deveria ser um momento de celebração, transformou-se em um tribunal, onde a culpa de Hamã foi exposta para todos verem. Mas essa não era apenas uma derrota para Hamã. Era o início de uma série de eventos que reconfigurariam o equilíbrio de poder dentro do império. A figura de Esther, antes discreta, agora estava no centro do palco, e sua próxima decisão poderia selar o destino de todos ao seu redor. Mas o que ainda estava por vir? Como o império lidaria com essa revelação e quais seriam as consequências para aqueles que ainda conspiravam nas sombras? Com a revelação de Esther no banquete, o Império Persa viu-se diante de uma reviravolta que abalou suas estruturas mais profundas. O rei, encolerizado pela traição de Hamã, ordenou sua execução imediata, uma punição que foi tão rápida quanto cruel. Mas essa não foi a única mudança que o banquete trouxe. A queda de Hamã, o outrora poderoso ministro, deixou um vácuo de poder e, ao mesmo tempo, abriu portas para novas alianças e transformações dentro do império. O decreto de extermínio contra os judeus, criado por Hamã, ainda pairava como uma sombra ameaçadora sobre a nação. No entanto, o que parecia ser o início do fim para o povo judeu, transformou-se em uma oportunidade inesperada de sobrevivência e renovação. Esther, agora consolidada como uma figura de grande influência, aproveitou o momento para interceder junto ao rei, pedindo não apenas a revogação do decreto, mas também a permissão para que os judeus se defendessem de seus inimigos. Essa mudança, por mais simples que pudesse parecer, teve profundas implicações para o futuro do Império Persa. Não era apenas uma questão de sobrevivência, era uma questão de redefinição do poder dentro do reino. A tensão entre os diferentes grupos étnicos e religiosos que compunham o império tornou-se palpável, e o resultado dessa nova ordem moldaria o destino de milhões. As ruas e praças das cidades persas se tornaram palcos de confronto, onde os judeus, antes temerosos de sua aniquilação, agora se ergueram com uma força renovada. O apoio do rei, aliado à astúcia de Esther, garantiu que o povo judeu não apenas sobrevivesse, mas saísse dessa provação mais forte do que antes. Mas como essa mudança impactaria as relações futuras dentro do império? E como os outros povos e facções reagiriam ao ver uma minoria que, até então, era alvo de desprezo, agora ascendendo com tal vigor e proteção? Os desdobramentos dessa virada de eventos ecoariam por todo o Império Persa, afetando a política, a sociedade e as relações entre diferentes culturas e religiões. A rainha Esther, uma jovem que começou sua vida no palácio como uma figura quase invisível,
agora havia se tornado uma das líderes mais poderosas e respeitadas do reino. No entanto, essa história de redenção e vitória ainda guardava lições e desafios que se desenrolariam nos anos seguintes. O que aconteceu com o Império Persa após esses eventos? E quais foram as verdadeiras consequências da ascensão de uma rainha judia em um mundo tão vasto e complexo? Mas essa história fica para um próximo vídeo. E claro, se vocês quiserem. Então não deixem de comentar abaixo o que mais lhe chamou a atenção sobre esse tema. E você gostaria de ver um vídeo específico sobre a continuação dessa história, de onde paramos? Comente abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like como forma de apoio, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhá-lo com o máximo de pessoas que você conhece. Muito obrigado por ter chegado até aqui, somos gratos pela sua presença conosco. Fique com Deus e até a próxima.